Eu queria fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez na aula anterior. Na aula anterior a gente fez a integral de um campo ao longo dessa curva fechada aí, fazendo o produto interno com a normal exterior, né? Quer dizer, a gente queria saber quanto do campo estava saindo mais do que estava entrando nessa curva aí, né? Quanto do campo que estava divergindo. E aí, no final das contas, a gente chegou num teorema que dizia que a integral daquilo era igual à integral do divergente em cima dessa região toda aí, dentro dessa curva, essa região que eu chamei de D, né? Eu não escrevi aqui, mas essa região aqui dentro eu vou chamar de D. Eu queria fazer uma coisa parecida, só que agora não a quantidade do campo que está saindo, mas tipo a quantidade do campo que está circulando, né? Quer dizer, a componente do campo que tem não essa direção normal à curva, mas a direção tangente à curva, né? No final das contas é o trabalho, né? Se esse campo fosse força, né? E a gente já sabe que, na verdade, quando esse campo é um gradiente de alguma coisa, e como esse caminho é fechado, esse negócio dá zero, né? Mas esse campo não precisa ser o gradiente de alguma coisa, né? E eu queria, então, saber qual seria o trabalho se esse campo não fosse conservativo, né? Quer dizer, não fosse o gradiente de alguma coisa. Ou qual que é a circulação desse campo ao longo dessa curva aí, né? E aí, a gente poderia fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada, que é dividir essa região D em pequenos quadradinhos aí e olhar a circulação em cada um desses quadradinhos, fazer aquelas aproximações e tal, dx, dy, né? Fazer aquela mesma coisa e chegar aqui numa fórmula. Mas eu vou fazer diferente. Como a gente já tem o teorema do divergente no plano, que é o teorema de Green usando o divergente, né? Como a gente já tem isso, eu queria então pegar essa integral aqui e transformar numa integral da normal, né? E o que eu vou fazer? Bom, para transformar o vetor tangente no vetor normal, o que eu tenho que fazer é rotacionar ele 90 graus no sentido horário, né? Para dar a normal exterior. E rotacionar 90 graus no sentido horário é pegar o que está aqui, trocar com o que está ali e botar depois um sinal de negativo no lado de lá, né? Isso é rotacionar. Então, olha só, o produto interno, se eu pegar o vetor tangente e rotacionar, e eu pegar o vetor f e rotacionar o mesmo tanto, o produto interno não muda, né? É o tamanho de um, tamanho de outro, cosseno, θ. Quando você rotaciona os dois, não muda o produto interno, certo? Então a gente vai fazer isso. Eu vou rotacionar o f e vou rotacionar o vetor tangente aqui. Deixa eu escrever isso assim, né? Esse ds, na verdade, é tangente ds. Então, eu vou rotacionar tanto a tangente quanto o campo, e aí o valor não muda. O valor que eu estou integrando com respeito a ds vai ser a mesma coisa, né? E aí, quando você rotaciona o f é isso aqui, quando você rotaciona, ele vai ficar assim, ó, Q menos P. Produto interno, aí você rotaciona a tangente da normal ds. E esse aqui a gente já fez na aula passada, né? Dá a derivada desse com respeito a x mais a derivada desse com respeito a y, né? Então ficaria assim, qx menos py dA, certo? Então, quando você usa o campo produto interno com a tangente para calcular essa circulação, a circulação total, né, a integral da circulação, você pode substituir isso
pelo somatório das circulações nesses pedacinhos todos. No final das contas, esse somatório vai te dar uma integral sobre toda essa região D aí. E aí o que vai aparecer no integrando é esse carinha aqui, tá? Esse fulano aqui, a gente chama de rotacional do campo F. É como se estivesse rodando, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse rotacional geometricamente, mas esse aqui é o teorema de Green na forma do rotacional. É a mesma coisa, você transforma uma integral de linha em cima de uma curva fechada, orientada aqui no sentido anti-horário, uma integral nessa região delimitada por essa curva aí, certo? Essa integral aqui. E aqui dentro entra o rotacional do campo F, certo? Tudo isso em R2, ok? Tudo que a gente está fazendo em R2. Depois a gente vai fazer em R3, e aí esse mesmo teorema, em R3, ele vai se dividir em dois teoremas diferentes, que vai ser o teorema do divergente e o teorema de Stokes, certo? Por enquanto ele tem sempre a mesma cara, porque eu tenho uma curva fechada, eu tenho a tangente e eu tenho a normal. Para transformar, né, a tangente na normal, é só rotacionar 90 graus no sentido horário. E a gente fez isso aqui. E aí usou o teorema da normal. Então essas duas coisas são muito parecidas em R2, certo? Porque toda curva tem a direção tangente e tem a direção normal em R2. Quando a gente for para R3, a curva vai continuar tendo a tangente, mas não vai ter mais a normal, ok? Esse é o teorema de Green. Esse carinha que aparece aqui é o rotacional de um campo bidimensional, certo? Em R2.